Esse é o nosso projeto integrador, a gente veio apresentar. O nosso grupo é composto por mim, meu nome é Fabiana Vigo Azevedo Borges, e pelas meninas. Isabela Silva, Thaismara Alonso e Flávia Dati. Dando sequência, nós pensamos no tema para esse trabalho, para esse projeto integrador que faz a aprendizagem da matemática e a inclusão dos deficientes auditivos. Na verdade, o que a gente quer com esse projeto, né? Observar como acontece a inclusão dos deficientes auditivos e quais as estratégias eficientes para a aprendizagem focando na matemática. Para isso, a gente tem a seguinte questão-problema. O que o professor pode fazer para estabelecer uma relação produtiva com o aluno deficiente auditivo? Ou seja, quais as estratégias que o professor deve lançar a mão para que realmente o aluno com deficiência auditiva possa aprender a matemática de forma eficaz, aprender todas as habilidades necessárias para a sua cidadania. Quais são as estratégias que esse professor vai utilizar que potencializa o processo de aprendizagem? Porque pelo que a gente vem pesquisando, isso a gente vai chegar no referencial teórico, existem estratégias, existem dicas, forma de se posicionar, de falar, que facilitam o trabalho de ensino-aprendizagem. Por que desse trabalho, né? Qual é a justificativa? A justificativa envolve o processo de inclusão que está acontecendo hoje em todas as escolas e a dificuldade que a gente percebe que os professores, e aí professores de uma forma geral, ainda possuem em relação ao ensino dos alunos com deficiência. Então, a gente pode observar que já na LDB, na Lei 93/94, estava previsto a inclusão. Só que não é uma inclusão apenas no papel. A gente quer, né, eu acho que é a vontade de todas, que a inclusão realmente seja consolidada. E para isso precisa haver aprendizagem. Então, o que é necessário para acontecer essa aprendizagem? O nosso projeto tem os seguintes objetivos. O primeiro deles, compreender o processo pleno de inclusão dos alunos com deficiência auditiva. Por quê? Porque a deficiência auditiva, ela tem as especificidades. E para a inclusão de forma plena, é necessário aí desenvolver alguns posicionamentos, algumas estratégias. Identificar, então, quais são essas estratégias adequadas para a aprendizagem do aluno com deficiência auditiva. Quando a gente identifica, a gente pode utilizar essas estratégias na nossa própria docência, quando a gente estiver inserido em sala de aula. Reconhecer quais são as características didáticas eficazes para o ensino do aluno com deficiência auditiva. E, por fim, analisar, considerando o contexto, as possibilidades pedagógicas inclusivas. E quando a gente fala de considerar o contexto, isso é muito importante, porque a gente vai realizar o projeto em uma escola do município de Barretos, escola de ensino fundamental, e a gente precisa entender qual é esse contexto para que realmente se torne eficaz a inclusão. Qual escola que a gente elegeu, né? Nós escolhemos uma escola de ensino fundamental 1 do município de Barretos, é uma escola pública que atende os alunos de 1º ao 5º ano do bairro, acho que o bairro pode falar, né, meninas? Do bairro Pimenta, é um bairro carente, uma população socioeconômica classificada como baixa, é uma escola que procura oferecer oportunidades ímpares para todos os alunos. Então, ela atende cerca de 200 alunos. Nessa escola tem um período integral, é uma escola que são 13 turmas, é isso? 13 salas e que também oferece o período integral. Então, o aluno entra às 7 da manhã, fica na escola até às 4 da tarde. Dentre
os serviços atendidos a um tradutor. Então a gente tem um aluno com a deficiência auditiva e esse aluno ele assiste às aulas com o auxílio de um intérprete, né, que faz toda a tradução e que acaba ajudando o professor da sala regular no processo de inclusão. Tá? Aqui tem o endereço, mas acho que é isso. Já conversamos com o diretor, com a vice-diretora, todos eles autorizaram a nossa entrada na escola. Aqui a gente tem algumas imagens da escola, sala de aula, como eu disse, são 13 salas, mas elas não são todas no mesmo período. Funciona no período da manhã e da tarde, aqui a entrada, aqui o refeitório. É uma escola que oferece para os alunos 4 refeições, o café da manhã, o lanche, o almoço e o café da tarde. Acho que é isso. E para fazer esse trabalho, em que fundamentalmente a gente se baseia? E aí nós, do grupo, realizamos uma pesquisa teórica em que a gente observou, primeiro, essa dificuldade em incluir o deficiente auditivo. Também a gente percebeu a necessidade do pedagogo, do professor, né? E aí a gente fala professor de forma geral, dele conhecer as características da deficiência auditiva. Então, observar, né, quais são as especificidades do deficiente auditivo. E aí a gente se baseia também na Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, uma lei nova, ela foi publicada há 2 anos. E por fim a gente traz a teoria baseada no Zabala, que fala do que é necessário um bom ambiente escolar. E aí a gente cita necessidade de organização de espaço, equilíbrio, planejamento, atenção aos aspectos emocionais, cuidar disso, pensar na linguagem que o professor utiliza, diferenciar as atividades, não trabalhar com a mesma atividade para todos os alunos, pensar numa rotina estável, em materiais diversificados, em materiais que levem o aluno a ter interesse em aprender e pensar na avaliação, como essa avaliação ocorre. As etapas, então a gente primeiro, como eu disse, conhece o ambiente, observa o processo, acho que isso é super da nossa proposta, né? E aí a gente vai usar uma metodologia de observação e de participação, né? Então, primeiro, conhecer o ambiente escolar, ter contato com esse ambiente, observar como ocorre o processo de ensino-aprendizagem, então a gente vai realizar observações em sala de aula, na qual o aluno está incluído, analisar as atividades propostas pelo professor, então isso é uma etapa que a gente prevê, observar as atividades que o professor disponibilizou para o aluno, o que ele fez de diferente, como foi realizado, porque com isso a gente também vai estar aprendendo. Propor, considerando o referencial teórico no qual a gente se baseia, novas atividades. Então, propor atividades a partir do que a gente tem estudado em relação à inclusão do deficiente auditivo. E aí depois, isso é super importante, a gente tem que avaliar como foi a atividade que a gente propôs. Deu certo, não deu? E nessa avaliação a gente conta com o apoio do professor da sala regular, porque aí ele nos ajuda, né, a observar quais foram pontos positivos e negativos. Com isso a gente vai conseguir ponderar quais foram as atividades com mais facilidades ou que o aluno teve mais dificuldade, e aí a gente consegue fazer o relatório conclusivo que a gente acredita aí no próximo semestre. Diante disso, o que a gente pensa em utilizar? Primeira coisa, né, lançar a mão dos recursos, dos materiais manipuláveis, porque a gente já prevê, a partir do referencial teórico, o quanto é importante o aluno com deficiência auditiva colocar a mão, sentir, vivenciar. E para isso, o que a gente pensou? Quando a gente fala da matemática, o uso do material dourado
o aluno sistematizar o sistema de numeração decimal. A gente lida com um aluno no Fundamental 1. A gente sabe que um dos objetivos da matemática no Fundamental 1 é consolidar o sistema de numeração decimal. A gente pensa também em fazer atividades, trabalhar com problemas, com desafios, com situações, problemas, que estejam traduzidos em libras. Então isso aqui é super bacana, essa proposta nossa. Então a gente vai propor a atividade com a tradução em libras. Para isso a gente vai precisar do auxílio do tradutor. E por fim, a própria transposição didática, como levar esse aluno a entender o conteúdo. O que um professor pode fazer? A gente quer observar. Acho que é isso. Esse é o nosso projeto. A gente espera que tenha atingido aí os objetivos da disciplina. Aqui tá as nossas referências bibliográficas. E é isso. Obrigada.